We looked at the Constitution. Olhamos para a Constituição. We saw it was a compromise document. Nós vimos que era um documento comprometido ou com compromissos. In three particular parts. Isto é em três partes em específico. One of those was a fugitive slave clause. Uma dessas era uma cláusula sobre os escravos fugitivos. Though they wrote it in an ambiguous way. Mesmo sendo escrito de uma forma ambígua. As the ugly word. Isso é uma palavra não tão feia. But if they didn't mean slavery, mas se eles não estavam se referindo à escravidão, aos escravos, they wouldn't have amended that after the. Eles não teriam feito essa emenda em seguida, mais tarde. So the principle of the Fugitive Slave Act was in the Constitution. Ou seja, os princípios do ato da emenda sobre os escravos fugitivos já estavam incorporados na Constituição. Reinforced by other laws. Foi reforçado através de outras leis. Finally and particularly with the 1850 Compromise. E finalmente isso foi selado com o compromisso de 1850. And in 1861, the argument that the South is sorry, it got cut in 1861. In 1861, the makes the following argument. Em 1861 segue o próximo argumento. The law and a plain reading of the Constitution is on our side. A lei e a leitura clara da Constituição estão ao nosso lado. And if you want a plain reading, their arguments are better than that of the North. E se você quer usar uma leitura plena, então o argumento era simplesmente melhor dos escravistas. So, 1798, you have a constitution. Então, 1798 você tem uma Constituição. Because the main priority is to hold that union together. Mas a principal, o propósito disso é de manter a União unida. Then, 1798, Henry Clay does his first political speech. 1798, Henry Clay faz o seu primeiro discurso político. We looked at the 1818 Missouri Compromise. Olhamos para o compromisso de Missouri em 1818. Missouri wanted to enter as a slave state. Missouri queria entrar como estado escravista. This wasn't accepted in the North. Mas o Norte acabou não aceitando. So Henry Clay linked the requests of two states. E sendo assim, Henry Clay ele conseguiu ligar ou conectar os pedidos de dois estados. Missouri can enter as a slave state if Maine can enter as a free state. Missouri pode entrar como estado escravista se se Maine pudesse entrar como estado livre. John Quincy Adams said the following. John Quincy Adams ele disse o seguinte. He said, I take it for granted. Ele disse, eu tomo isso como garantido.
that the present question is a mere preamble. Que essa presente questão é apenas uma mera preâmbula. It's like the title page of Ou seja, é como a página de título de um livro. the title page of a great tragic volume. A página de título de volume de livro trágico e grande. John Quincy Adams is the eldest son of his father, John Adams. John Quincy Adams, ele é o filho mais Sim. velho do seu pai, John Adams. John Adams Sr. was president in 1788. John Adams, o pai, ele era vivo em 1798. His son also becomes president, O seu filho, ele se torna presidente. and as John Quincy Adams ages, he becomes more and more against slavery. E conforme que John Quincy Adams fica cada vez mais velho, ele se torna cada vez mais contra a escravidão. And he says this Missouri Compromise is just the title page, just the introduction. E ele diz que esse compromisso de Missouri é apenas como uma introdução, é apenas a página de título do que vai seguir. The president thinks that the compromise will take all of this away. Agora, o presidente, ele achava que esse compromisso iria resolver tudo. But he doesn't believe that. Mas ele não acredita nisso. This question, this issue, is now destined to last the extent of their individual and political lives. Essa questão atual iria perdurar por toda a sua vida e vida política e vida pessoal. I want to be clear in this history. Quero ser claro com respeito a essa história. It's one thing that I'm hoping we see more and more clearly. É uma coisa que espero que estejamos vendo cada vez mais claramente. This was not a fight between slaveholders and abolitionists. Isso não era um conflito entre escravistas, o dono de escravos e abolicionistas. To be an abolitionist considered to be a radical extremist. Ser abolicionista naquele tempo era considerado ser um extremista radical. What the North was involved in, what Henry Clay was involved in, O que o Norte estava envolvido, o que Henry Clay estava envolvido, was a type of abolition. era um tipo de abolição. But what they wanted to do Mas o que was eles to queriam end it fazer slowly. era dar fim devagarmente. They just hoped it would gradually end of itself in the South without their effort. Eles esperavam que a escravidão iria terminar por si só, sozinha, aos poucos, no Sul, sem intervenção. People could be abolitionists for different reasons. As pessoas poderiam ser abolicionistas por diferentes motivos. The majority of people were in the center. A maioria deles se encontravam no centro, eram centristas. And their position with slavery could be one of the following things. E a sua posição com respeito à escravidão poderia ser como as seguintes. Slavery should end Escravidão precisa terminar, acabar, because the black population is having more and more children. já que a população negra tem cada vez mais filhos.
Inevitably, some are freed. Inevitavelmente, alguns são libertos. The races somehow mix to whatever degree. E a raça acaba se misturando até certo grau. And that's a bad thing. E isso é coisa ruim. Freed black people might take white people's jobs. E homens negros libertos, eles poderiam acabar ocupando os empregos dos brancos. It's better for white people if slavery ended. É melhor para os brancos dar fim à escravidão. And then the popular idea at the time E logo a ideia popular naqueles tempos, they put them all back on ships and send them back to Africa. que eles iriam colocar todos de volta no navio e mandá-los de volta à África. You could be against slavery for racist reasons. Você poderia ser contra a escravidão, tendo, na verdade, razões, motivos racistas. And this is part of the problem that the Black Lives Matter protesters are raising. Isso é parte do problema, o que os protestantes, os manifestantes do Black Lives Matter, as vidas dos negros importam, desse movimento, eles estão levantando. Because the people that in today's warped history treat as heroes Porque as pessoas que hoje em dia na história são tratadas como heróis, if you investigate their positions, se você for investigar as posições deles, were no heroes. na verdade não eram heróis. But there's been a cult of personality, an invention of history wrapped around them. Mas acabou sendo se envolvendo um culto de personalidade, uma história que foi inventada em volta deles. John Quincy Adams was one of the John Quincy better Adams, ones of that history. ele era dos melhores daquela história. But if you're an abolitionist in the radical sense of the word, you didn't get far in politics. Mas se você era um abolicionista no sentido radical da palavra, você não ia chegar muito longe na vida política naquele tempo. So this was not anti-racists versus racists. Então aqui nós estamos falando de antirracista contra os racistas, For the most part. pelo menos para grande parte. This was mostly just various extremes of racism. Aqui, na verdade, temos só várias manifestações de racismo In both political parties. em ambos os partidos políticos. But the Whig, then Republican Party, led towards abolition, and the Democrat Party led towards slavery. Agora, o partido Whig e, em seguida, o partido republicano, eles estavam inclinados ao abolicionismo e o partido democrata estava inclinado à escravidão. Just as you have centrists today, and then a spectrum of left and right. Assim como você tem, hoje em dia, centristas e, logo, um espectro de direita e esquerda. Abolition being an absolute extreme position. Nesse caso, seria o abolicionismo uma posição extrema. We discussed 1798. Nós discutimos 1798. 1818 to 1820. 1818 a 1820. Was the Missouri Compromise. Foi o tempo do compromisso de Missouri. O meio termo. Now 1833.
Agora, 1834, I mentioned a pro-slavery extremist yesterday. ontem eu fiz menção de um extremista pró-escravidão, John C. Calhoun. John C. Calhoun. He was from South Carolina. Ele era do Carolina do Sul. He was a strong defender of slavery and minority states' rights. Ele era um grande defensor da escravidão e dos direitos dos estados menores. In the late 1820s, his views changed more and more radically. No final dos anos 1820, as posições dele foram cada vez mais radicais. And the issue of slavery was very closely connected to their issues over the economy. Agora, essa questão da escravidão era intimamente ligado à questão econômica deles. The economy of the North was more dependent upon manufacturing. A economia do Norte era mais dependente de produção. And the South with slavery on agriculture. E o Sul era dependente da agricultura e dos escravos. And the economy of the North was suffering because of cheap imported goods. Agora, a economia do Norte estava sofrendo por causa de importações baratas. If you can buy cheap manufacturing from Britain, it drives down prices of their own manufacturing. Então, se você consegue importar coisas baratas, vamos dizer, da Bretanha, então isso acaba prejudicando o trabalho de produção deles. So they placed a tariff on imported manufacturing. Sendo assim, eles colocaram uma tarifa sobre qualquer importação, produtos importados. So you pay extra to import manufactured goods. Ou seja, para importar produtos de fora, você acaba pagando uma tarifa extra. But in the South, they don't have much manufacturing. Mas no Sul, eles não tinham muita produção. So they're importing quite a lot. Então, eles importam bastante. And as the tariff drives up prices, it hurts their economy. E sendo que essas tarifas acabam subindo os preços, isso acaba machucando tem um efeito negativo à economia deles. And the South takes this personally. E o Sul, eles tomam isso pessoal. And John C. Calhoun starts spreading the ideas through the South. E John C. Calhoun, ele começa a espalhar ideias pelo Sul That there should be conditions on the southern states staying in the Union. que deveriam existir condições para que os estados do Sul pudessem permanecer na União. And if the government doesn't follow through with the requests of the South, they will secede from the Union. E se o governo não colaborasse com as demandas do Sul, então eles não iriam permanecer na União. This becomes a genuine risk in that history. E isso se torna um risco genuíno naquele tempo. September 11 of 1830, John C. Calhoun wrote a letter. 1830, no 11 de setembro, John C. Calhoun ele escreve uma carta.
He says that the tariff is the effect, not the cause of this issue. Ele diz que a tarifa é o efeito e não a causa desse problema. He says the truth can't be hidden any longer. Ele diz a verdade não pode ser mais escondida. It's the slavery in the South É a escravidão no Sul and the choices she has made in respect to industry that has placed them in this difficult position. e as escolhas que eles fizeram com respeito à indústria que acabou colocando eles nessa posição difícil. Where their interests are being violated. E os interesses deles acabam sendo violados. Interests sacrificed, domestic institutions subordinated, Os interesses sacrificados e os interesses domésticos subordinados, themselves and children reduced to wretchedness. acabou reduzindo eles mesmos e os filhos deles à miséria. So the North and the South play politics in Congress. Norte e o Sul estavam se envolvendo nesse jogo político no Congresso. They all try to pretend that slavery doesn't exist. Todos eles fingem que a questão da escravidão não existe. That that's not a root cause of their issues. Eles fingem que isso, na verdade, não é a raiz de todos os problemas deles. John C. Calhoun is quite helpful to us. John C. Calhoun, ele, na verdade, nos ajuda bastante. Because he had a way of cutting through political speech and making the issues directly about slavery. Porque ele teve uma maneira bem clara e aguda de formular seus discursos políticos e trazia os pontos bem especificamente sobre a escravidão. He does the same thing in 1844. Em 1854, ele faz o mesmo. Whigs and Democrats are arguing about whether or not to annex Texas. Os Whigs e os democratas estão discutindo se Texas deveria ser anexada. And both are diplomatically pretending that this issue has nothing to do with the expansion of slavery. E ambos fingem diplomaticamente que tudo isso não tem nada a ver com a questão da escravidão. And Calhoun upsets the South when he goes public and says it's all about slavery. Agora, Calhoun, ele acaba irritando o Sul quando ele vai publicamente falar que, na verdade, tudo é a respeito sobre a questão da escravidão. It hurt their cause because the South had less of a chance of getting that passed if the North knew it was all about slavery. Isso acabou sendo ruim para a causa deles, porque sendo tão aberto sobre a questão da escravidão, isso não teria uma grande chance de ser aceito pelo Norte. But Calhoun wanted to push that to the forefront because he wanted slavery to gain the ascendancy and spread. Mas Calhoun fez disso um assunto público e porque o interesse dele era que a escravidão fosse espalhada e crescesse. So a compromise tariff was conducted in 1833. Em 1833, eles acabaram achando um compromisso com respeito aos tarifas. Proposed by, in union, John C. Calhoun and Henry Clay. Proposto em união por John C. Calhoun e Henry Clay.
And it was considered to save the Union. Era considerado de ser a salvação da União. Also, in late 1833, Também nos fins de 1833, Clay began to have dinners with certain opposition leaders. Clay ele acabou se encontrando em jantares com certos líderes da oposição to try and come up with a candidate to oppose Martin Van Buren in the next election. para poder encontrar um candidato que poderia se opor ao candidato Van Buren para as próximas eleições. This is considered to be the birth of the Whig Party. E isso é considerado o nascimento do partido Whig. In the 1836 election, Nas eleições de 1836, the Whigs didn't run one candidate, they ran quite a number, multiple. os Whigs eles não deram apenas um candidato, mas eles tiveram vários candidatos. To try to prevent the Democrat Party from gaining a majority. Isso era para prevenir que os democratas pudessem ganhar a maioria. This is from that same book, America, 1844. Do mesmo livro, América, 1844. There was another rule introduced into Congress that same year. Foi introduzido mais uma regra ao Congresso naquele mesmo ano, Led by pro-slavery Democrats. isso era liderado pelos democratas pró-escravidão. It was called the Gag Rule. Isso era chamado Gag Rule. Gag as in you can't speak. Ou seja, um impedimento a poder falar. What this rule made happen O que aconteceu, o que causou essa regra? what they said O que disse, na verdade, essa é a proibição de discussão. all these irritating abolitionists are sending petitions to Congress. Que todos esses abolicionistas irritantes, eles estavam enviando suas petições ao Congresso. And this subject of abolition prevents us from getting our done. E esse assunto da abolição, ele acaba nos atrapalhando em tomarmos decisões. So they decided that they would not accept any petitions that talked about freeing the slaves. E eles acabaram decidindo que não iriam aceitar nenhuma petição que fosse que tratasse acerca do assunto de libertar escravos. And every time there was a new Congress, John Quincy Adams tried to have that rule removed. E John Quincy Adams, ele tentou remover essa regra do Congresso. But it was not successfully removed until 1844. Mas não conseguiram remover essa regra até o ano 1854. So from 1836 to 1844, you couldn't even approach Congress on the subject of abolition. Ou seja, dos anos 1836 até o ano 1854, você nem sequer poderia levantar o assunto da abolição no Congresso. A Tennessee slaveholder led in the application of that rule.
teve um escravista, dono de escravos de Tennessee, que estava liderando nessa questão, dessa regra. James K. Polk. O nome dele é James K. Polk. He was Clay's opponent and victor in the 1844 election. Ele era oponente de Clay e era do Whigs nas eleições de 44. He became the president that annexed Texas to California and Oregon. Ele se tornou presidente que acabou anexando Texas a Califórnia e Oregon. But the Democrats weren't able to pass that rule alone. Whigs were involved. Mas os democratas não conseguiam passar essa regra sozinhos. Os Whigs estavam envolvidos nisso também. So for time, I'm going to move a little bit more quickly. Então, por questão de tempo, eu vou avançar um pouco mais rapidamente. That's the issue of 1833 Isso aqui, between North and South. Isso aqui é o problema de 1833 entre o norte e o sul. To try and make it clearer what we're doing. Para deixar bem claro o que nós estamos fazendo. We're discussing 3 compromises. Nós estamos discutindo 3 meio-termos, 3 compromissos. 1818 to 21. 1818 a 21. 1833 and 1850. E 1833 e 1850. And then a number of US elections. São algumas eleições. 1840. 1840. 1844, 1848. 1844, 1848 and 1860. E, por final, 1860. We'll just discuss those ones for time. Vamos discutir apenas essas eleições por questão de tempo. So we've discussed these two, 1818, 1833. A gente já discutiu 1818, 1833. In the 1840 election, the Whig Party is finally ready to settle on one candidate. Nas eleições de 1840, finalmente os Whigs têm um candidato, estão reunidos com um candidato. So, as I said, the Whig Party leans against slavery and the Democrat Party for slavery. Assim como já disse, o partido Whig estava mais inclinado contra a escravidão e os democratas estavam a favor. So they're looking for a candidate. Então eles estão procurando um candidato. And one of those candidates was General Winfield Scott. E um dos candidatos era o general Winfield Scott. He was no great hero for equality. Ele não era um grande herói com respeito à igualdade. But he had written a letter expressing sympathy for abolitionists. Mas ele tinha escrito uma carta expressando a sua simpatia com a causa dos abolicionistas. And someone leaked that letter to the Virginia delegation of the Whig Party. E teve alguém que acabou encaminhando, ou seja, encaminhando essa carta à delegação do partido Whig de Virgínia. The position you might think of as reasonable. A posição que ele toma, você pode pensar, era razoável. If you want to win the election,
You don't want an extremist. Se você quer ganhar as eleições, você não quer nenhum candidato extremista. So he is not given that candidacy. Ou seja, ele não é dado a ele essa candidatura. For the position of president, they choose William Henry Harrison. Para candidata ao presidente, eles escolhem William Harrison, A nice centrist, so you can win the election. que era um centrista, e assim eles poderiam ganhar as eleições. Back then, the vice president didn't do very much. It was a powerless position. Naqueles tempos, o vice-presidente não era muito importante, ele não tinha muito poder. So to win votes in the South, they pick a vice president who's a Southern slave owner. Ou seja, para poder ganhar votos no Sul, eles escolhem para vice-presidente um escravista, dono de escravos. Many Whigs were excited with Harrison because they said there would never be another slave-holding president again. E muitos dos Whigs estavam entusiasmados com Harrison, porque eles estavam pensando que nunca mais haveria um presidente pró-escravidão. They felt they'd won slavery with Harrison. Eles pensavam que tinham vencido contra a questão da escravidão com esse presidente Harrison. They made compromises to win the election. Eles fizeram compromissos, ou seja, concessões para ganhar essa eleição. But the boat was headed in the right direction. Mas o barco estava indo na direção certa. After 1 month in office, Harrison dies. Agora, depois de um mês como presidente, Harrison acaba morrendo. So their victories turned to mourning by their own compromise. Ou seja, a sua vitória acabou se transformando em pranto por causa do seu próprio compromisso, do seu próprio meio termo. John Tyler was a slave-owning Southerner, barely a Whig. Agora, John Tyler, ele era um sulista dono de escravos. He quickly becomes president, and he throws out all of the gender items. E ele se torna, então, presidente, ele ele acaba com todos aqueles pontos que eles tinham na agenda. This angers the party so much, they throw him out of the Whig Party Isso while he's president. Isso acaba irritando o partido Whig tanto que eles excluem eles do partido deles. But all that he does between 1840 and 1844 is the result of their own policies. Mas tudo que ele faz, que ele causa entre 1840 e 1854 é culpa dos seus próprios compromissos, ou seja, meio termos que eles tinham escolhido. To win more votes in the South. Que era apenas para ganhar mais votos no Sul. He's the one that brings the annexation of Texas into the public view. É ele que traz à vista pública essa questão da anexão de Texas. Election. Eleições de 1844. The Whig Party is finally going to nominate their own leader, Henry Clay. O partido Whig finalmente vai nomear seu próprio líder, Henry Clay. Against the Democrats, Polk. Isso era contra o candidato Polk.
1844, the issue of annexing Texas is a major political question. Em 1854, essa questão da anexão de Texas era um grande assunto político. The Democrats demand it, the Whigs are against it. Os democratas faziam questão disso e os Whigs estavam contra. So Henry Clay stands against the annexation of Texas. Henry Clay estava contra a anexão de Texas, But he wants to win Southern votes. mas ele quer ganhar votos do Sul. So he writes a letter to the Southern newspapers. Então ele escreve uma carta aos jornais do Sul. And he says he's not that opposed to annexing Texas, just if the conditions were right. E ele diz que, na verdade, ele não está tão oposto à anexão de Texas, sendo que as condições seriam certas. He had some strict conditions, but he showed himself as favorable to the idea. Ele tinha algumas condições bem estritas, mas a ideia em si, ele se mostrou favorável. Problem is the letter he wrote to the Southern newspapers is also read by the Northern newspapers. O problema é que essa carta que ele escreve aos jornais do Sul, ela também é lida pelos jornais do Norte. So the Northern Whigs who did not want to annex Texas Agora, os Whigs do Norte, que não queriam anexar Texas, did not want to see the expansion of slavery. eles não queriam ver a expansão da escravidão. They can easily, visibly see his compromise, and they're angry. Eles veem claramente, acabou se tornando bem visível esse compromisso, esse meio termo que ele estava querendo fazer, e eles se tornam irados. He told the North one thing and the South another thing. Porque ele disse uma coisa ao norte e ao sul ele disse outra. And he loses support in his own party because of that. E sendo assim, ele perde o apoio do seu próprio partido e acaba perdendo. The other attack on him was he wasn't very religious, he wasn't very moral. Agora, o outro ataque contra ele era que ele não era uma pessoa muito religiosa, ele não era muito moralista. Same kind of attack you'd get against a Democrat. Ou seja, o mesmo ataque que se faz hoje contra os democratas. So they chose a very religious vice president to balance that ticket. Ou seja, eles acabaram escolhendo um vice-presidente bem religioso para encontrar equilíbrio. But he loses the election. Mas ele perde as eleições. A number of reasons he lost the election, but I'll speak of two. Há uma série de razões por que ele perdeu as eleições, mas eu vou mencionar duas razões. One, he visibly compromised in the he sent to the South on Texas. Era esse compromisso que ele tinha feito com a questão da anexão de Texas no Sul. And the second, the fact that they had not taken a stronger position on slavery splits the vote. E o segundo é que eles não tinham tomado uma posição mais firme com respeito à escravidão. Isso acaba, com isso eles acabam perdendo vários votos. And staunch abolitionists vote for a third party, the Liberty Party. E os abolicionistas, eles acabaram votando para um terceiro partido, que era o partido dos libertarianos.
I'm quoting now. This is from a biography, short biography portion on Henry Clay. Vou citar aqui de uma biografia begins- sobre Henry Clay, que começa assim. It's actually going to be speaking about Polk. Vai falar sobre The Polk, winner. sobre o candidato dos democratas. Polk proved to be an extraordinarily successful president. Polk provou ser um presidente extraordinário e bem-sucedido. Perhaps the most underrated in history. Talvez o mais subestimado de toda a história. He secured Oregon, California, Texas, and the Southwest in between. Ele conseguiu segurar o Oregon, Califórnia e o Sudoeste. It's hard to imagine what the United States may have been without him. É difícil imaginar o que teria sido os Estados Unidos sem ele. But the Mexican War, fought over Texas, and Polk's expansionist policies were the fuse that ignited the events that led directly to the Civil War. Agora, essa questão da anexão de Texas à Guerra Mexicana, foram essas as razões que acabaram levando à Guerra Civil. These waymarks on our reform line would be 2014 and 2019. Esses marcos aqui, nossa linha de reforma, seria em 2014 e 2019. Sunday Law. Decreto dominical. What happened in that 1844 election led directly to 1850, led directly to 1861. O que aconteceu naquelas eleições de 1854 acabou levando diretamente para 1850 e logo para 1861. Going back to the quote. Voltando para a citação. The main result of the war and its huge increase in territory was to set off in Congress a sectional struggle over the expansion of slavery that shattered the political parties and eventually the Union. Esses planos de expansão e os terrores da guerra acabaram sacudindo os partidos e a União. Some commentators later claimed that had Henry Clay been elected in 1844, there may never have been a civil war. Alguns historiadores eles argumentam se Clay tivesse sido eleito, talvez nunca teria acontecido uma guerra civil. We can't lose sight of the fact that Clay is not the bad guy in all of this. A gente não pode perder de vista que Clay, ele não é apenas o cara mau nessa história toda. He's not the Trump, the Bannon, the McConnell. Ele não é o Trump, ele não é Bannon, ele não é McConnell. I want to be clear, I'm not making him specifically anyone. Só quero deixar claro, eu não quero colocar ele em paralelo com ninguém. But what he symbolizes today. Mas o que ele simboliza hoje. 1848 eleições de 1854. By the way, Abraham Lincoln is involved in all of this. Só para mencionar, Abraham Lincoln, ele está envolvido em tudo isso aqui. This 1840 election was radically different to any election held before. Essas eleições de 1854 eram radicalmente diferentes de todas as eleições que já aconteceram antes. It ran on emotional
populist campaigns. Essa eleição era baseada em campanhas baseadas em emoções e populistas. They won that election, lost this one, won these. Ganharam essa eleição de 1940 e perderam a de 44 e ganharam a de 48 de 50. Harrison won by cult of personality, made him a man of the people. Harrison, ele ganhou por causa da personalidade dele. Ele era um cara do povo. The false idea that he lived in a log cabin was a major part of that cult of personality. Essa ideia falsa que se espalhou, que ele vivia numa simples cabana, fez a sua parte nesse culto de personalidade. Lincoln campaigned for Harrison in 1840. Lincoln, ele fez campanha para Harrison em 1840. And if you have a picture in your mind of Lincoln at a log cabin, it's because he stole all of that and reused it in 1860. E se você talvez tenha em mente essa imagem de Abraham Lincoln na sua cabana de madeira, é porque ele roubou toda essa ideia e a aplicou para as eleições de 1860. Election. Eleições de 1848. The Whigs win this election. Os Whigs ganharam essas eleições. They again choose someone who they think will win over Southern votes. Mais uma vez, eles escolhem um candidato que eles acham iria ganhar os votos do Sul. Zachary Taylor. Isso é Zacarias Taylor. But he was tired of those Southern threats. Mas ele estava cansado dessas ameaças do Sul. Where they say, if you don't do what we like, we're going to secede from the... Essas ameaças onde estavam dizendo que se vocês não fizerem o que a gente está pedindo, então a gente vai sair dessa união. And Zachary Taylor's position is, you try that, I'll just go to war with you and you won't win. E a posição de Zachary Taylor era, se vocês vão tentar isso, então eu vou começar uma guerra contra vocês e vocês não vão ganhar. He was quite threatening. Isso era bastante ameaçador. So in 1844, they tried to annex Texas. Em 1844, eles tentaram anexar Texas. In 1845, they go to war with Mexico over Texas. Em 1845, eles começam uma guerra contra o México, era sobre Texas. By 1846, they're looking at all three, Texas, California, Oregon. Em 1846, eles estão de olho nos três, Oregon, Califórnia e Texas. California doesn't want to be a territory. The gold rush is occurring. Califórnia não queria ser território, porque isso era na era do ouro. California is a vast area. Their population is booming. Califórnia era uma área muito procurada, a população estava crescendo cada vez mais. And they want to become a state. E eles querem se tornar um estado. So you have the same issue in the history of 1848 to 1850 that you had in 1818. Ou seja, nessa história de 1848 a 50, você tem o mesmo problema que você tinha em 1818. Missouri and Maine. What do you do with these new states? O que você vai fazer com Missouri e Maine, esses novos estados?
So California doesn't want slavery. What do you do now when you make it a state? Califórnia não queria escravos ou escravidão. O que vocês vão fazer com esse novo estado, se ele se tornar estado? The South says that if slavery is outlawed in these new Western states, they will secede from the Union. E o Sul dizia se a escravidão se tornasse ilegal nesses novos estados, então eles iriam sair da União. So the 1844 choice to rapidly expand the United States sets off this sectional crisis. Agora, essa decisão de 1854, essa questão da expansão, acaba acelerando essa crise. And this is what the 1850 Compromise is all about. E é sobre isso que se trata esse compromisso, esse meio termo de 1850. The North says we want California as a free state. O Norte diz, nós queremos Califórnia como estado livre. It upsets the free state, slave state balance. E isso complica o equilíbrio entre os estados livres e os estados escravistas. In steps Henry Clay. What they need is a compromise. E quem aparece então é Henry Clay. O que eles precisam é uma concessão, um compromisso, meio termo. He's deathly ill. Ele está doente, prestes a morrer. But he throws his energy into this compromise. Mas ele investe toda a sua energia nesse meio termo. Zachary Taylor doesn't want this compromise. He won't sign it. Mas Zachary Taylor, ele não quer esse compromisso, ele quer silêncio. Zachary Taylor dies after 18 months in office. Agora, Zachary Taylor, ele morre depois de 18 meses na presidência. In steps Millard Fillmore. E quem entra no seu lugar é Millard Fillmore. He's a pro-business northerner. Ele é do norte, ele é a favor dos negócios. People thought he would balance Southern Taylor. E as pessoas achavam que ele iria dar um equilíbrio com respeito a Taylor. But whereas Taylor wouldn't compromise, mas nos pontos em que Taylor não iria fazer concessões, he dies in 1850. ele morre em 1850. Millard Fillmore signs it. Você tem, então, Fillmore, que acaba, sim, passando e assinando esse compromisso. Millard Fillmore was personally opposed to slavery. Millard Fillmore estava pessoalmente oposto à escravidão, as was Henry Clay. assim como Henry Clay também. But their argument was, mas o argumento deles era: the priority is the safety of the Union. A prioridade é a segurança da União. And upholding a plain of the Constitution. E manter uma leitura plena ou literal da Constituição. So in 1850, em 1850, então, para preservar a União, a Whig Northern president, signs a written compromise. Um presidente nortista do partido Whig, ele
assina esse compromisso, esse meio termo. So we're at time, so I'm going to summarize, and then tomorrow we'll get into Abraham Lincoln. Então, a gente já está passando do tempo. Eu vou agora resumir e amanhã a gente vai falar sobre Abraham Lincoln. Henry Clay died in 1852. Henry Clay morreu em 1852. And Abraham Lincoln gave his eulogy. E quem fez a eulogia era Abraham Lincoln. 8 years before he was nominated president. Isso era 8 anos antes dele ser nominado como presidente. So we have the political life of Henry Clay from 1798 to 1852. A gente tem a vida política de Henry Clay de 1798 a 1852. The Great Compromiser. Ele era o grande pacificador. Essa palavra em português, o homem de compromissos, de concessões, meio termos. 3 main compromises. Conhecido pelos seus meio termos compromissos. Sorry. Missouri to preserve the Union. O compromisso de Missouri para preservar a União. 1833, the Tariff Compromise to preserve the Union. 1833, o compromisso de tarifas para preservar a União. 1850 to preserve the Union. 1850, também para preservar a União. He based his foundation on a plain reading of the Constitution over his personal convictions. E ele baseou a sua agenda na leitura literal ou plena da Constituição. Colocou isso acima das suas convicções pessoais. And he prided himself on being a centrist, not a radical extremist abolitionist. Ele tomou orgulho por se mostrar como centrista e não abolicionista radical. He founded the Whig Party that later became the Republican Party under Lincoln. E ele achou do partido Whig, que se tornou mais para frente o partido republicano baixo Lincoln. They won 2 elections. Eles ganharam 2 eleições. But had 4 presidents in office because both of their presidents died. Mas eles tinham 4 presidentes nesse período porque 2 presidentes acabaram morrendo. In 1840, they compromised. Em 1840, eles fizeram concessões. And that turned the course of the United States. Isso acabou mudando o rumo dos Estados Unidos. In 1844, they lost because of compromise. Em 1844, eles perderam as eleições por causa das concessões. In 1848, they're trying to balance their election. Em 1848, eles tentam achar um equilíbrio nas eleições. And the vice president signs the 1850 compromise. E o vice-presidente acaba assinando ou firmando o compromisso, o meio termo de 1850. We've looked at those 3 compromises and 3 elections. Então a gente olhou para esses 3 meio termos, 3 compromissos nessas eleições. I want us to think about how much more reasonable their position is. Quero que a gente reflita um pouco sobre qual vulnerável essa posição deles. If you want to turn the course of America, se você quisesse mudar o rumo dos Estados Unidos,
You have to win the election. Você precisa ganhar as eleições. And if you want a high chance of winning that election, E se você quer uma probabilidade alta de ganhar as eleições, you want a candidate that can get enough votes. então você vai querer escolher um candidato que vai conseguir votos suficientes. Someone that can appeal to both sides. Ou seja, um candidato que possa apelar a ambos os lados. Someone who's a centrist. Alguém que é um centrista. Not a radical abolitionist. E não um abolicionista radical. That way they can gradually end slavery and preserve union. E dessa maneira eles poderiam dar fim à escravidão gradualmente e, ao mesmo tempo, preservar a união. Isn't there a place for compromise? Será que não há lugar para compromisso, para meio termo? Whatever I feel, Independente de que eu sinto, don't the states have freedom to choose for themselves? será que os estados não têm liberdade de escolherem por si mesmos? Shouldn't I respect their individual decisions for how to run their own states? Será que não deveria eu respeitar as suas decisões individuais, como eles querem funcionar os seus estados? And their right to do that is written into the Constitution. O direito deles de fazer isso está escrito na Constituição. So whatever they believed about slavery, Então, o que seja que eles, quais eram as convicções deles com respeito à escravidão? doesn't their position seem reasonable? Será que a posição deles não parece ser razoável? That's why Henry Clay today is revered as a hero of his time. É por isso que Henry Clay hoje em dia é visto, elogiado como herói do tempo dele. Someone who wasn't so stubborn, couldn't work with both sides. Alguém que não era tão cabeça duro, alguém que conseguia trabalhar com ambos os lados. Someone who upheld the Constitution and the Union. Alguém que ele manteve alta a Constituição e a União. You would think he was on the right side of history. Poderíamos pensar que ele estava no lado certo da história. But Ellen White says differently. Mas Ellen White fala de maneira diferente sobre ele. If you kneel with me, we'll close in prayer and continue tomorrow morning. Ajoelhemos-nos para a oração e amanhã vamos continuar. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for these histories. obrigado, Senhor, por essas histórias That can teach us not just the external politics of today, que não apenas nos ensinam as histórias, as políticas externas de hoje, but also the internal growth we are meant to be experiencing. mas também nos ensinam acerca do crescimento interno que nós devemos experimentar. Is there a place for individual freedoms and compromise on the truth? Será que há lugar para compromisso, para concessões e verdade? I pray, Lord, that we'll grow in our understanding of this history. Ora, Senhor, que possamos crescer no nosso entendimento acerca dessa história, particularly as we see the political storm growing outside of us. especificamente ao vermos essa tempestade política cada vez mais ameaçador em volta de nós.
And as many people struggle to understand the concepts of compromise and freedom. E sendo que muitas pessoas têm dificuldades de entender os conceitos de liberdade e concessões. And how to read. E como ler. Thank you that we can meet from all over the world. Obrigado, Senhor, que podemos nos reunir ao redor do mundo. For the remainder of the day, we specifically the Fijian camp meeting in your hands. Pedimos para o restante desse dia que o Senhor possa cuidar dessa Campal acontecendo em Fiji. That you can bless their time together this afternoon. Que o Senhor possa abençoar o tempo deles juntos essa tarde. Their fellowships and their continued study. A comunhão deles e também os estudos que eles vão ter. Pray this in Jesus' name. Isso oro no nome de Jesus. Amen. Amém.